ADM Mulher, unindo vozes para fortalecer a presença feminina no mercado de trabalho, ampliar representatividade na política e participação nos posicionamentos sociais. Se você não sabe como a sua empresa funciona, é muito difícil que algum desenvolvedor consiga desenvolver algo que atenda a sua empresa, se nem mesmo quem está na empresa sabe o que seria essa solução. Olá, que bom estar novamente com você aqui na Rádio ADM em mais um episódio do podcast ADM Mulher. Onde quer que você esteja, preste atenção nesta nossa conversa, porque hoje o assunto é transformação digital, que vem impulsionando o faturamento das empresas com aumentos de até 25%. Quem conversa conosco hoje é a doutora em informática e pró-reitora de inovação tecnológica da Universidade Federal do Amazonas, Tanara Lauschner. Olá, Tanara, seja bem-vinda à Rádio ADM. Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você pela sua disponibilidade. Nós já conversamos com você no CFA Play, foi uma palestra bastante rica e hoje a gente repete a dose aqui na Rádio ADM, mas com outras informações, outro viés, apesar de ser o mesmo assunto. E nós somos um acúmulo de experiências que vivemos. Essa frase não é minha, foi dita pela Tanara. Então, conta um pouquinho pra gente, Tanara, das experiências que você já acumulou aí na sua trajetória profissional. Bom, Elisa, eu sou uma pessoa que nasceu em Santa Catarina, me mudei para o norte do país muito pequena, eu tinha 5 anos de idade, e eu sempre tive uma tendência a me dar melhor, a gostar mais de estudar a área de matemática, a área de exatas. Então eu fiz o curso de técnico em eletrônica pela Escola Técnica Federal do Amazonas, depois eu fiz engenharia elétrica na Universidade Federal do Amazonas, fiz mestrado em computação pela UFMG e doutorado em informática pela PUC no Rio. Cheguei a trabalhar com empresas no Distrito Industrial e depois com institutos de ciência e tecnologia desenvolvendo pesquisa. Quando eu terminei o mestrado, eu entrei na Universidade Federal do Amazonas e já estou há quase 20 anos colaborando aí na docência e trabalhando bastante nessa área de computação, que é a minha área de formação, e também em inovação tecnológica, trabalhando com patentes, transferência tecnológica, enfim. Bacana. E o que seria exatamente transformação digital, Tanara, que é o nosso tema de hoje? Transformação digital é principalmente a mudança da mentalidade das instituições, porque elas passam a querer se tornarem mais modernas e acompanharem os avanços tecnológicos. E aí sim, usar tecnologia digital e uma ampla gama de inovações em soluções dentro de uma empresa, dentro do governo, dentro de uma instituição de ensino, pode ser inclusive numa cidade. A gente tem um dado aqui, uma pesquisa, na verdade, do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que é um dos maiores centros de inovação do país, né? E esse estudo aponta que 23,7% das empresas concordam que a transformação digital se tornou prioridade máxima no planejamento estratégico, o que representa um aumento de 7,3 pontos percentuais em relação a 2019. Ou seja, antes da pandemia. A pandemia, ela pode ser considerada a maior impulsionadora para as empresas migrarem para o digital? É até um pouco ruim a gente falar em lado positivo da pandemia, com tantas mortes que nós temos, mas eu diria que a pandemia, ela trouxe uma nova realidade, onde as pessoas passaram de uma hora para outra a terem que trabalhar em home office. Com isso, as empresas tiveram que se modernizar, foi imposta essa mudança rápida. Então, sim, eu concordo com a tua colocação, a pandemia veio a colaborar com isso, principalmente porque não havia outra alternativa. Então, as empresas, os governos passaram a perceber que muitas das coisas que eram feitas de maneira presencial e se achava que só poderia ser feita de maneira presencial, passou a ser feita de maneira remota. E com isso, tanto
as ferramentas de hardware, né, os computadores tiveram que acompanhar essa mudança, como principalmente os softwares. Então, a gente pode dizer que nesse período de pandemia, as ferramentas de software também sofreram um desenvolvimento muito rápido para poder atender a grande demanda. E aí, essa melhoria foi não só nas funcionalidades, no número de acessos, mas também em questões de segurança e de privacidade de dados. Por meio das tecnologias, a gente viu que as empresas conseguiram se comunicar com clientes, mesmo quando as portas estavam fechadas. Qual que é a importância, então, Tainara, da transformação digital para a economia? Qual é o peso econômico? Muitos dos serviços que são feitos de maneira presencial, quando eles passam a ser feitos de maneira remota, por mais que você tenha um investimento em tecnologia, um investimento em desenvolvimento, você acaba tendo uma economia nesses serviços. Então, no final das contas, o governo economiza com o trabalho remoto, as empresas economizam. Então, esse seria um impacto positivo. O impacto negativo é principalmente do ponto de vista do recurso humano, né, das pessoas que trabalham. Muitas vezes elas são colocadas em um ambiente de trabalho em home office sem uma preparação adequada, sem uma diferença salarial que justifique os gastos que eles passam a ter trabalhando de casa. Então, aí a gente está falando de empresas principalmente que prestam serviço, mas empresas de vendas também, de compra e de venda, elas passaram a tirar a sua loja presencial, né? Essa loja presencial ficou sem funcionar por um tempo, algumas não voltaram a reabrir, e elas passaram a ter que fazer as suas vendas de maneira virtual, com uma loja virtual, e aí você também tem todo um conjunto de ferramentas que precisam dar apoio a essa nova modalidade, né? Então, você não está só falando de pessoas que estão trabalhando em casa, você está falando de softwares que precisam fazer uma rota, por exemplo, de entrega, você está falando de empresas especializadas em logística e que trabalham praticamente somente de uma maneira virtual. É muito positivo a gente ter esse tipo de conversa aqui na Rádio ADM, porque a gente sempre aprende muito, né? E eu tenho certeza também que os nossos ouvintes estão gostando dessa conversa. Tainara, e a gente percebe que a transformação digital é um dos pilares no mundo dos negócios que buscam longevidade. E ela vai muito além dessas ações rápidas. É uma gestão que busca utilizar os recursos que a tecnologia oferece para melhorar desempenho, eficiência e produtividade. Como, na sua opinião, a transformação digital anda junto e depende da gestão? Eu lembro que na live do CFA Play você até usou uma expressão assim: não adianta comprar os melhores computadores se as pessoas não têm noção de fluxo. Então, como que essa transformação digital está atrelada à gestão? Os processos dentro de uma instituição, eles precisam estar muito bem definidos. E, às vezes, o muito bem definido não é que eles tenham que ser processos complexos. Quando você modela um negócio para que você transforme esse negócio em uma solução computacional, em um sistema, a empresa, a instituição, ela precisa saber como funciona o negócio, quais são os fluxos, quais são os processos. A partir daí, você consegue modelar um sistema. Se você não tem esses processos bem definidos, mesmo que de maneira analógica, você precisa primeiro definir esses processos para daí sim você conseguir um sistema, ou um sistema de prateleira, ou o desenvolvimento de um sistema. Porque se você não sabe como a sua empresa funciona, é muito difícil que algum desenvolvedor consiga desenvolver algo que atenda a sua empresa, se nem mesmo quem está na empresa sabe o que seria essa solução. Nós temos hoje sistemas que fazem tudo, então eu não preciso mais profissional nessa área. Não, tenho certeza que por melhor que a inteligência artificial seja, por melhor que as soluções que usem Big Data, análise de dados, por melhor que essas soluções sejam, elas nunca vão substituir um bom profissional. Mas é claro que um bom profissional na era da transformação digital, ele precisa sim saber usar corretamente e bem
e conhecer as novas ferramentas para que ele possa ter esse diferencial na administração de uma empresa, na administração pública, enfim. Quais são os diferenciais no mercado de uma empresa transformada digitalmente diante de outra que ainda não passou por esse processo, inclusive com relação a aporte financeiro e valorização no mercado de trabalho? Primeiro que hoje, se você tiver uma empresa que não tenha uma loja virtual, dependendo do seu segmento, página na internet, que não consiga se comunicar com seus possíveis clientes ou possíveis usuários pela internet, essa empresa ela praticamente não existe, né? Porque a primeira coisa que se faz hoje é abrir uma máquina de busca, fazer uma consulta e verificar quais as empresas que oferecem o serviço ou o produto que você está buscando. Mas a transformação digital ela é mais do que isso, né? Não é apenas, agora eu vou colocar, então, vou criar uma loja virtual ou vou colocar a minha empresa, vou comprar um domínio e colocar a minha empresa na internet e aí eu tenho a minha empresa transformada digitalmente. Não é isso. É para que a gente tenha realmente os resultados de uma transformação digital. É preciso primeiro mudar a mentalidade, observar em que estágio de digitalização, de transformação digital a instituição está e verificar onde que a empresa quer chegar. Porque dependendo do porte da empresa, do tipo de negócio, ela pode querer níveis de transformação digital diferentes. Então, isso é muito importante, essa análise de onde eu estou, para onde eu quero ir, dentro do meu negócio. E as empresas que sabem fazer isso, essas sim vão conseguir ter uma maior valorização, vão conseguir ser mais longevas nos seus negócios. E passar por essa transformação implica em você ter bons profissionais ou no seu quadro, no quadro da sua empresa, ou contratar empresas especializadas para que possam dar esse apoio na transformação digital. Uma das informações que foi até você que nos trouxe é que existe um déficit na área de TI, principalmente de mulheres. Qual seria o caminho a ser feito pelas mulheres que querem participar de negócios em tecnologia, né? Já que nós estamos aqui no podcast ADM Mulher. Como você disse também na live, nós não queremos um mundo só feito por homens, nem só feito por mulheres, mas nós queremos essa complementariedade. Qual seria, então, esse caminho? Olhando a área de TI, que é uma área majoritariamente masculina, muitas vezes as mulheres se sentem intimidadas em escolher uma carreira nessa área, mesmo que não seja desenvolvendo, mesmo que seja mais uma parte de administração, mas você vai estar num ambiente prioritariamente masculino. E isso traz todos os problemas de uma sociedade machista que nós vivemos de relacionamentos. Então, as mulheres têm que estar cientes de que provavelmente vão ter algum problema de relacionamento dentro das empresas. Mas a gente não pode colocar a responsabilidade apenas nas mulheres em mudar esse ambiente. E hoje, as empresas elas já se preocupam muito em ter times cada vez mais diversos, né? Não só times que tenham homens e mulheres, mas times que tenham pessoas negras, pessoas LGBTs, com experiências de vidas diferentes, para que possam construir soluções mais abrangentes. Muitas empresas, inclusive, impõem aos seus executivos cotas para a contratação de mulheres, porque isso reflete em uma solução melhor, em um negócio melhor. Existe, sim, claro, a preocupação de incluir pessoas, mas também tem um viés que é econômico. Times mais diversos entregam soluções melhores. Eu diria para as mulheres, não se sintam intimidadas, que muitas vezes nós temos situações que nós não gostaríamos de passar. Isso acontece em qualquer área, então nós precisamos nos preparar para isso. E eu diria que construir uma rede de apoio é muito importante. Muitas mulheres desistem de uma carreira, muitas mulheres desistem de trabalhar. E muitas vezes é porque não tem uma rede de apoio. Não tem dentro da empresa amigas ou amigos onde elas possam trocar ideia, onde elas possam ter ali um momento de troca, de confiança. E muitas empresas não se preocupam com isso. E para a gente encerrar, Tanara, vocês têm uma contribuição aí que é por meio do programa Meninas Digitais. Fala um pouquinho dele para a gente,
Isso. O programa Meninas Digitais, ele é um programa da Sociedade Brasileira de Computação, e eu diria que ele tem 3 objetivos principais. Primeiro, cativar as meninas de ensino fundamental e médio para que elas possam escolher uma área de TI. Com isso, o que o programa faz? Ele faz visitas nas escolas, ele faz oficinas de programação, oficinas que mostrem para as meninas como que elas podem colaborar, como que é importante que as mulheres colaborem nessa área de TI. Depois, dentro das universidades, uma vez que as meninas escolhem ir para uma área de TI, é importante que elas sejam acolhidas dentro das universidades. Então, é importante fazer um trabalho com os professores, com as professoras, com os colegas, para que elas se sintam bem nesse ambiente. E, por fim, quando elas estão no mercado de trabalho. Esses profissionais que, digamos assim, são colocados para ter uma visão diferente dentro da universidade, eles vão se comportar de maneira diferente no mercado de trabalho. E aí são homens e mulheres, eu não estou falando só das mulheres. E com isso a gente vai conseguir mudar essa percepção. Então, o programa Meninas Digitais hoje é um programa nacional, tem mais de 80 projetos parceiros pelo Brasil todo. Quem quiser mais informações, a página meninas.sbc.org.br. Lá tem todos os programas, os projetos que estão no Brasil todo. Eu aqui em Manaus, a gente coordena o projeto Cunhantã Digital, porque aqui menina é Cunhantã, né? A gente fez essa adaptação. Como tem adaptação do nome pelo país todo, e cada projeto ele funciona de maneira independente. Ele pode ter, dentro desses 3 objetivos que eu coloquei, ele pode ter um enfoque mais para as meninas de ensino fundamental e médio, ou um enfoque maior dentro da universidade, ou às vezes um enfoque maior em pesquisa sobre mulheres na computação, sobre mulheres na universidade, no mercado de trabalho. Via de regra, os projetos eles têm uma vertente mais de extensão. Então, são projetos de extensão que lidam com a comunidade, mas são projetos também que têm essa parte de pesquisa. Então, eu convido vocês a conhecerem um projeto parceiro do Meninas Digitais que esteja perto aí da sua instituição, do seu estado, da sua cidade. Tanara, parabéns aí pelo trabalho. Foi um prazer conversar com você e te receber aqui na Rádio ADM. Seja sempre bem-vinda e volte quando quiser. Muito obrigada mais uma vez, Elisa, pelo convite. Eu estou à disposição, dentro do que eu puder ajudar, podem contar comigo. Parabéns também pelo trabalho de vocês aí, junto com as mulheres na administração. Tá certo, um abraço para você. Nós conversamos hoje com a doutora em informática e pró-reitora de inovação tecnológica da Universidade Federal do Amazonas, Tanara Lauschner. Se você quiser seguir a Tanara nas redes sociais, anote aí o @ dela, @Tanaral. Tanara com N de navio e L no final, @Tanaral. Por hoje nós vamos ficando por aqui, lembrando que o podcast ADM Mulher é um podcast mensal. Então no mês que vem a gente volta com mais novidades para você. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu ADM Mulher. Este material é produzido por Adriana Mesquita, Elisa Ventura, com supervisão de Renata Costa. Até o nosso próximo podcast. ADM Mulher, ADM Mulher.